rapaziada, tô aqui para mostrar para vocês como é que funciona aí o Kida. O que ele faz, né? Ele faz um auto-scale baseado em eventos. Um auto-scale de Kubernetes baseado em eventos, sejam eles dentro do cluster ou fora dele. Então vamos direto para o assunto. A página do Kida, kida.sh, né? Aí a gente tem aqui como é que a gente faz o deploy do Kida? Cara, não tem segredo, o negócio é muito fácil. Nos clusters que eu costumo instalar Flux, é um Helm Release e um Helm Repository com o endereço do charts do Kida, e instalar ele sem nenhum segredo. Então, qual é que é? É um Helm Repo add Kida Core, depois um Helm Repo update, né? Aí ele vai atualizar a base de charts para o repo do Kida Core. Feito isso, a gente faz um Helm install Kida no namespace Kida, mandando criar o namespace. Feito isso, a gente tem aqui o Kida instalado, status deployed, versão 2.4. Se a gente for ver aqui dentro do nosso clusterzinho kind, a gente tem o namespace Kida com operator e o metric API server, né? O que é o mínimo recomendado para rodar o Kida, galera? Versão de Kubernetes 1.18 para cima. Aqui eu estou rodando um Kubernetes na versão 1.20, metric server instalado. Então tenho aqui o metric server instalado, e se quiser buscar métricas de Prometheus, o kubestack, Kubeprometheus Stack da Prometheus Community. E aí eu estou usando aqui o meu Flux para poder fazer isso, tá? Então aqui eu tenho um Helm Release do Kubeprometheus Stack, buscando no repositório da Prometheus Community a versão 18.05. Hoje, agora, eles estão na versão 19, tá? Se a gente der aqui um Helm Search Repo Kubeprometheus Stack, a gente vai ver que ele está na versão 19.07, se eu não me engano. Deixa ele trazer o resultado. E aí, ó, 19.02. Sem parâmetro nenhum, é o install da monitoração sem frescura. Isso aqui é o mínimo para a gente poder fazer o Kida funcionar. Tá bom, o que o Kida vai fazer? O Kida vai criar para a gente HPAs e um controller em cima desse cara. Se a gente olhar os CRDs que eles instalaram, que o Kida instalou, a gente vai ver que tem um cara aqui chamado Schedule Object, Schedule Jobs, né? Um Trigger Authentication para o cluster. O que a gente vai trabalhar basicamente é o Scaled Object. O que o Scaled Object faz? Ele fala com a API Server do Kubernetes para criar e manter e gerenciar os HPAs. É isso que ele faz. O que a gente vai começar logo de cara? Eu tenho aqui um namespace chamado Adonai, que não tem nada dentro. Eu vou subir uma aplicaçãozinha básica, um Ingress aqui, um Nginx, tá? E a gente vai ver como é que ele está funcionando. Então, se a gente der uma olhadinha numa aplicaçãozinha básica, é um deploymentzinho dentro do meu namespace Adonai chamado Web, usando Nginx. E o importante, eu não preciso mais do HPA só do Kubernetes para mexer com métricas e fazer o scale up ou scale down. Eu vou usar o Kida para controlar isso. Ele vai olhar para o metric server daquele cara e vai atuar. Então eu tenho aqui um deployzinho básico de Nginx, né? Tá aqui, ó, minha imagem é o Nginx servindo o basicão dele. E eu setei aqui nos resources um service, óbvio, porque eu vou expor esse cara para poder fazer teste. E o meu ingressinho já na versão 1, galera, migrem seus ingress, tá? Eu vou aplicar esse cara aqui.
Pronto, criei um deployment, um service e um ingress. Target all mais os meus ingress. Eu tenho aqui um pod rodando, um serviço na porta 80, né, o deployment que controla aquele pod, o meu replica set que controla a quantidade e o meu ingress rodandinho aqui, bonitão. Se eu der um curl ovo domain, que foi o nome do site que eu dei pro meu cara, tá aqui, né? Se eu chamar aqui no meu browser o ovo.domain, lógico que eu tô com isso aqui dentro do meu hosts, né? Eu tenho aqui um Nginx servindo para mim um pod. Beleza? Simples e fácil. Não tenho HPA nenhum. Tá, eu não vou ensinar aqui como é que sobe um Rabbit, como é que sobe um Ingress Nginx, como é que sobe um Prometheus, nem nada. A função aqui, a ideia aqui é mostrar o Kida. Já tem que ter tudo isso pronto no meu ambiente onde eu for buscar. Então eu tenho aqui um RabbitMQ, né, um clusterzinho de RabbitMQ rodando, bonitão, rodando aqui no ar. E aí eu tenho um port forward acontecendo aqui por baixo. Então eu tenho aqui o meu Rabbit, versão 3.8.2.1, criei uma filazinha, pombo kill, tem um usuário e senha, pombo user, pombo pass, administrador do meu Rabbit. Isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um banco de dados SQL rodando dentro do RDS da Amazon para falar com o meu cluster. Eu só preciso que aonde está o meu Kida tenha conectividade com o meu evento, né? Com o que vai me gerar o autoscale, né? O Kida, ele é um autoscale baseado em eventos que roda dentro do Kubernetes. Então eu vou fazer o seguinte: minha aplicação web, ele vai escalar a quantidade de pods baseada, por exemplo, na minha fila de RabbitMQ. O que a gente tem aqui? Eu tenho um modelinho aqui, um arquivinho de modelo, Scale Object, baseado em Rabbit. O que ele está fazendo aqui, gente? Isso aqui é um manifesto do tipo Scale Object, minha API version do Kida. Dentro do o nome dele é Web, pode ser o nome que eu quiser, dentro do namespace Adonai. O cooldown period é quanto tempo que ele vai esperar para poder baixar ou subir os meus pods, né? A gente olhar aqui no Kida, a gente vai ver que tem a informação do que é o... Ele fica aqui, ó. Scale Object Spec. Então você tem aqui o cooldown, né? Ele vai dizer aqui embaixo o que é cada um desses itens que eu tenho dentro do meu spec, o que eu estou obrigado a colocar ou não. É o período que ele vai esperar depois do trigger para ativar o scale para cima ou para baixo, e o default, aliás, para baixo, né? Para baixo? Não, para cima ou para baixo, para voltar para zero. O default é 5 minutos. Eu estou esperando 90 segundos. 300 segundos é o default se você não lançar ele. Quantas réplicas eu quero que esse deploy tenha no máximo e quantas réplicas que eu quero no mínimo? Ah, mas e se eu quiser escalar para zero, né? Se eu não tiver evento nenhum? Você tem uma opçãozinha aqui chamada ele tem aqui, ó, Idle Replica Count. Ele deve ser menor do que o mínimo replica count. Sacou? Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo assim, ó, idle replica count. Se o meu trigger, que é o Rabbit que eu vou mostrar para vocês já já, não tiver nada em 5 minutos, ele pode chegar a 0 pods, ou seja, ele vai baixar o consumo para 0 do meu ambiente. Esse aqui é o legal. Aí você tem aqui o Scale Target Reference. É o que ele vai fazer. Quem que é o meu alvo para escalar para cima ou para baixo? É um cara chamado Web, é um deploy chamado Web, né? Se eu não me engano aqui o Scale Target Reference, você consegue falar API Version, Kind e o Name, né?
e aí passar uma environment para ele fazer o scale up e o scale down. Como eu só tenho um deploy aqui dentro, eu simplesmente só precisei falar o nome dele, porque ele vai procurar um recurso chamado web aqui dentro, né? Embora o meu scale object seja web também, mas ele vai olhar aqui o default, né? E o default é do tipo deployment, se eu não falar. A minha API version default é appsv1, ou seja, eu não precisei, só precisei declarar um nome. E aí aqui sim, trigger, que é o meu gatilho para esse deploy ser escalado para cima ou para baixo. Ele vai olhar um RabbitMQ, tentando conectar dentro desse RabbitMQ com esse user e com essa senha, dentro do serviço Rabbit Service. Para quem conhece cluster de Kubernetes, como é que funciona, isso aqui é o endereço do meu serviço dentro do cluster. Podia ser o endereço de um Rabbit lá na Azure como SaaS, desde que o cluster, desde que esse meu kind tivesse acesso a isso. E a porta dele, né? Qual que é o nome da fila que eu vou olhar? Eu tenho aqui uma fila no meu Rabbit, né? Se a gente olhar aqui, uma Pombo Kill, né? Kill name, Pombo Kill, tá vazia, né? vhost name dela é o barra. A gente olhar aqui, o vhost pode acessar qualquer coisa, que eu não tenho nem, a minha fila não está especificada qual que é o vhost que vai usar. Qual que é o tamanho dessa fila? 2. Então, a partir do momento que tiver duas mensagens, o meu Scale Object começa a atuar no API Server, aumentando o meu HPA. E vai subir até 20, dependendo de quanto estiver aqui. Vamos aplicar esse cara e vamos ver como é que ele funciona. Tá? O que eu gosto de fazer? Criei, eu dou um wk-get. Esse W aqui é o at-n1, tá? Eu vou olhar meu pod, eu vou olhar meu HPA e vou olhar o meu Scale Object. O que a gente tem aqui? Um pod só rodando, né? Eu tenho um HPA que o Keda criou, baseado no nome dele, e eu tenho um Scale Object que foi o que eu acabei de dar apply. Então esse Scale Object acabou de criar um Horizontal Pod Autoscaler chamado Keda HPA Web, que tem um alvo e ele está 0 de 2 agora. Como é que a gente sabe que isso aqui está funcionando? Primeiro, a gente dá um describe no objeto Scale Object e no objeto HPA. Vamos ver como é que ele está lá. Se der um describe no meu objeto HPA aqui da web app, ele está me dizendo aqui, ó, o scale down foi estabilizado, as recomendações recentes estão mais do que tão suficientes, né? O HPA foi calculado com sucesso e o número de réplicas está aceitável, está do jeito que ele quer lá. A minha fila está bonitinha e ele encontrou a fila no RabbitMQ do tipo RabbitMQ, encontrou o objeto, né, a minha trigger RabbitMQ chamado PomboQ, né? Vamos olhar como é que está o Scaled Object, que foi o que a gente acabou de criar. Tá aqui, ó. A condição dele, o status dele, verdadeiro, está pronto. O scale não foi performado porque o gatilho não foi acionado, né? Não tem mensagem na fila. Ele está olhando para o cluster, para o meu Rabbit, para a minha fila de Rabbit, Pombo User, na porta 5672 aqui nesse serviço. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho lá um servicinho, Get Service -n Rabbit. Eu tenho o serviço do Rabbit servindo lá um 5672, que é o do MQP, um 5672 que é a gerência e a de métricas e tudo mais. Está aqui, está funcionando. Está dizendo aqui que está certinho, ele encontrou a fila. Vamos fazer esse trem funcionar, vamos fazer esse negócio escalar. O que eu vou fazer agora? Vamos postar uma mensagem nessa fila. Minha fila está vazia. Vou entrar aqui no Rabbit. Vamos colocar aqui publicar uma mensagem. Persistente, não persistente, para eu não definir nada. A mensagem básica aqui, 1 igual a 1, corpo teste. Mensagem publicada. Vamos ver como é que vai ficar o Kida. Ó, ele já mudou o target, já estava de 0 para 2, agora tem uma mensagem. Não precisou fazer nada. Tá read, ativo, mudou de falso para true, ou seja, tá de olho, tá olhando, já tem coisa lá na fila. Fallback,
Tá false. Vamos publicar mais uma mensagem. Pela nossa regra, a partir de 2 mensagens ele começa a escalar o pod. Escala o deploy. Escala o pod não, né? Escala o deploy. Postamos mais uma mensagem. Se a gente for ver aqui, ó, isso aqui vai mudar para 2. 2 mensagens. Fila tem 2 mensagens. Já foi escalado. Já foi escalado não, já está acionado. Vamos subir mais uma mensagenzinha porque ele chegou no limite. Vamos lá, bora. Vamos publicar mais uma mensagenzinha. Caramba, cadê aqui? Get Publish Message. Vamos colocar aqui uma mensagem persistente, vai. 3 igual a 3, 3 igual a 3 e a mensagem teste 3, sei lá. Agora sim, a gente vai ver que vai mudar o comportamento. Olha lá, total 3 mensagens. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Quanto tempo que ele vai demorar. Ele já viu que tem 3 mensagens na fila e o alvo era 2. Acabou de escalar o pod. Então, funciona. Isso aqui podia estar dentro de um Rabbit em outro lugar, podia ser uma tabela, um registro do MySQL, podia ser um SQS, algum evento que o QDA suporte para fazer o scale. E aí, quando a gente fala algum evento, a gente tem aqui, ó, quem são os scalers, né? Você tem ActiveMQ, Kafka, CloudWatch, Kinesis, opa, andou demais, Redis, o próprio Prometheus que está dentro do cluster, né? Mongo, e aí cada um desses itens aqui na documentação você consegue puxar um exemplo de como é que funciona. Por exemplo, se eu tenho um Prometheus aqui ou em outro cluster, né, desde que ele esteja publicado ou seja alcançável por esse cluster, ele vai fazer uma query do tipo Prometheus, uma promQ, né, uma promQL, né, e vai esperar um threshold, e a partir desse threshold de Prometheus ele vai acionar o autoscale para cima ou para baixo. Então é só olhar na documentação, ver qual que é a tecnologia que você está querendo usar e ele vai te dar o exemplo de como você tem que fazer para esse negócio escalar, tá? Eu usei o do Rabbit porque virou moda, todo mundo quer escalar baseado em quantas mensagens tem no meu Rabbit. O pessoal do WhatsApp perguntou pra gente como é que faz para escalar os meus pods de WhatsApp server, porque a gente teve uma disponibilidade e a fila do Rabbit estava muito grande. Tô brincando. Então vamos supor, se eu quisesse fazer por CPU e memória, que é uma coisa que o Kubernetes já tem nativo, e aí sim a gente tem um pequeno overlap, de função. Eu tenho um HPA, mas eu tenho um controller em cima do HPA do Kubernetes, então não é bem um overlap. Ele está só olhando pelo metric server ali para escalar o cara. Vamos lá, vamos deletar esse object, esse scaled object baseado em Rabbit, e vamos dar uma olhadinha num outro modelozinho bem básico que eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenha CPU, memória, e eu quero ver o Rabbit também. Olha aqui como é que se cria o objeto. Eu vou criar um objeto de... Ah, tá. Uma coisa importante. A gente deletou o scaled object. O HPA vai embora, o scaled object vai embora, mas o número de pods vai continuar. Porque tem uma regra de definição que você fala assim, olha, se eu arrancar fora o meu scaled object, ele pode voltar ao tamanho original ou não. O default é não voltar. Porque se o negócio arrancar, se alguém deletar o scaled object, o cara que gerenciava o HPA, por engano, ele não vai voltar ao tamanho, a quantidade de pods anterior, ele vai continuar trabalhando e atendendo as demandas que estão chegando. Essa opção aqui, ó, Advanced, Restore Original Replica Count, True ou False. O default é False, ou seja, ele não vai diminuir se você arrancar o Object Storage. Mas você pode setar para True. O que isso significa? Eu só tinha um pod, apliquei o KIDA
para olhar para qualquer métrica de qualquer lugar. Ele escalou na vida dele, lá durante o período de vida dele, durante o life cycle dele, escalou o número de pods. Alguém foi lá e deletou o meu scaling do object, né? A regra diz: não volta a quantidade de pods original, mantenha o que existe. É o default, né? Até para manter a vitalidade do negócio rodando, né? A resiliência da sua aplicação. Mas você pode mudar o comportamento setando isso aqui para true e ele volta ao valor original. Eu vou deletar esse pod, vou fazer um scale réplicas 1 deploy web, ele vai diminuir a quantidade de pod, né? Tá aqui, está terminando um e mantendo o mais velho. Há 4 minutos subiu esse pod que está morrendo e há 15 minutos que eu criei o deploy. Vamos voltar lá e vamos olhar como é que está o nosso manifesto para a criação de um Scale Object com mais de um trigger, com mais de um gatilho. Se me atingir 50% de CPU, ou se me atingir 50% de memória, ou se tiver mais de 2 mensagens na fila. Simples assim. Vai esperar 90 segundos, vai replicar para no máximo 20 pods e no mínimo um pod tem que estar rodando aqui. Vamos aplicar esse cara. Vamos aplicar esse carinha. Modelo, CPU, memória, tal, mais Rabbit. Se a gente for olhar lá, ele criou da mesma maneira um scale de object chamado web, que foi o nome do objeto, né, para olhar para o deployment web com 1 a 20. Já escalou aqui. E aí a gente vai identificar o que fez ele escalar. Talvez tenha sido a quantidade de memória do CPU que eu tenha colocado muito pequena para subir o pod. Ou não, já mostrou aqui, ó. Eu tenho 3 mensagens na minha fila de Rabbit que eu não limpei. Então se eu vim aqui e limpar a minha fila de Rabbit, né, ele vai diminuir isso aí depois de 5 minutos por default. Vou dar um purge em todas as mensagens. Vamos olhar como é que está. Se a gente olhar aqui, ó, já não tem mais mensagem nenhuma. Aqui é 0. E ele vai dizer aqui daqui a pouco 0 de 2. Pronto. Né? Você consegue determinar também quanto tempo que ele vai ficar fazendo a consulta desse meu evento. Né? O default, se não me engano, são 30 ou 10 segundos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O default são pull interval. O default é 30 segundos. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha como é que está esse scale de object. A redução de scale de object é SO. Então, scale object web tá aqui, ó. Ele já está olhando para CPU, memória e a fila do MQ. O que atingir primeiro, ele escala. Assim que a gente aplicou, ele olhou para os 3. O que atingiu era a fila do Rabbit. Tinha 3 mensagens lá, então ele já subiu mais um pod. Tá? E aí é importante a gente usar mais de um trigger para ver se isso realmente funciona, para ele escalar para cima, para baixo, fazer o negócio funcionar. Né? Então, por exemplo, a quantidade de mensagens na fila é uma coisa que talvez não seja suficiente. Pode ser necessário quantidade de mensagens na fila, mais requisições no meu ingress para esse meu serviço web aqui. Né? E aí você mete uma métricas do Prometheus. Se a gente olhar o HPA que ele criou, baseado sempre no Kida, porque ele é originário do Kida, HPA e o nome do cara, web. Tem aqui, ó, gerenciado pelo Kida, né, as minhas labels. Ele está olhando por uma fila RabbitMQ chamada PomboQ, 0 de 2. A memória do meu pod está em 30% agora, mas o meu target é 50%. E minha CPU está em 0% e meu target é 50%. Mínimo réplicas 1, máximo réplica 20. Deployment pods, eu tenho 2 pods rodando porque eu subi o scale de object com 3 mensagens na fila, então ele já subiu escalando. Tá? Ó, novo tamanho 2, isso aqui foi na hora que eu apliquei. Razão, a métrica externa RabbitMQ PomboQ estava acima do alvo. Aí, galera,
Só juntar esse monte de coisinha, essas pérolas pequenininhas, e a gente consegue fazer um negócio muito legal. Tem sobreposição de função, entre aspas, né? O Kubernetes tem o HPA, mas esse aqui é um controlador de HPA baseado em eventos que são além do que o Metric Server gera, que é CPU e memória. Nem sempre isso é o suficiente, ou a nossa métrica para escalar o DC, escalar para cima ou para baixo dos nossos pods. Espero que eu tenha ajudado aí. Aquele abraço.